Oi pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais um vídeo da série Transformação Digital Startups em Cena. Hoje a gente vai conversar com Toran Rodrigues, fundador e CEO da startup Big Data Corp. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considere dar o seu like, aperta aqui o sininho para que você possa acompanhar todas as entrevistas com os líderes de transformação digital no Brasil. A Big Data Corp vem liderando o mercado de Big Data no Brasil e na América Latina desde a sua fundação em 2013. Partindo de um premiado processo massivo de captura de dados, a Big Data Corp ela gera informações estruturadas sobre pessoas, empresas e entidades para atender às necessidades dos mais complexos processos de análise e tomada de decisão. São mais de 10 milhões de consultas atendidas e centenas de petabytes processados diariamente. O Toran é formado em engenharia de computação, mestre em informática e com MBA em gestão de negócios. Ele tem mais de 15 anos de experiência no mercado de tecnologia, já tendo trabalhado em laboratórios de pesquisa e empresas de diversos tipos e portes. Em 2013, ele fundou a Big Data Corp, que desde a sua fundação lidera o mercado de Big Data no Brasil e na América Latina, visando democratizar o acesso aos dados espalhados pela internet, ampliando assim oportunidades para empresas nacionais e internacionais. Toran, muito obrigado aí pela tua presença, muito feliz aí de contar contigo hoje para a gente bater esse papo. E eu queria começar te fazendo já a primeira pergunta, né? Aí a gente já engata direto. Qual foi a oportunidade que você viu para você fazer, para você construir, né, a Big Data Corp? Obrigado pelo convite de estar aí, é um prazer. Eu acho que como toda boa história de empreendedorismo, né, a oportunidade que eu vi inicialmente é uma oportunidade um pouquinho diferente do que a que a gente acabou atuando, tá? Lá em 2011, 2012, eu estava trabalhando na área do e-commerce e conversando com as pessoas do mercado e entendendo mais ou menos como é que funcionava o mercado de e-commerce, né? Eu reparei que existia uma coisa meio paradoxal dentro do mercado, porque as empresas conheciam muito dos consumidores, né? Então o pessoal coletava, ainda coleta até hoje, muita informação sobre os consumidores online, quem eles são, o que eles compram, como eles pagam, essa coisa toda. Mas quando você perguntava para quem estava nesse mercado quem eram as empresas, quer dizer, quem são as lojas de comércio eletrônico, quantas lojas de comércio eletrônico tem no Brasil, esse tipo de coisa, o pessoal não sabia responder. O lado da oferta, né? É uma coisa curiosa, né? De um lado você tinha um excesso de informação e do outro lado você tinha uma total falta de dados, né? E na época da faculdade quando eu fiz o mestrado, eu tinha trabalhado com essa questão de captura de informações na internet, né? De estruturar processos de crawling, de classificar os sites para entender se eles eram e-commerce, site de notícia, o que ele era. Falei, bom, acho que tem uma necessidade de informação no mercado e é alguma coisa que eu sei resolver, então eu vou desenvolver o processo para fazer isso. E aí, enfim, a gente montou a empresa com o objetivo original de fazer essa captura dos sites todos do Brasil, identificar quais eram os sites de e-commerce e gerar relatórios de inteligência de mercado para poder dizer para o pessoal, olha, quantas lojas existem, né? Quem são essas lojas, aonde que elas estão hospedadas, quais são as plataformas tecnológicas que elas usam, e assim por diante, né? E aí, como eu estava falando, né, como toda boa história de empreendedorismo, quando a gente foi levar esses relatórios para o mercado, a gente descobriu que todo mundo achava os números super interessantes, mas ninguém estava disposto a pagar por eles. Esse é um grande desafio. Pois é, né? O que o pessoal chama de product market fit, né? A gente tinha um bom produto, existia o mercado, só que a coisa não estava casando.
E aí, enfim, passamos alguns meses tentando vender isso, mas lá pelas tantas eu estava fazendo uma reunião com um prospect, né? E o pessoal virou para mim e falou assim: olha, se você já identificou, já visitou os sites todos e já identificou quem são os e-commerce, por que você não pega também o telefone de contato, o e-mail de contato dessas lojas e me passa? Porque aí eu posso. Eu mando isso para minha área comercial tem orçamento para pagar, né, por o pessoal chama de lead, né? Tem o teu orçamento para pagar pelo lead, eu consigo te remunerar pelo trabalho que está sendo feito. Se eu continuo entregando o relatório, não vai cobrar pelo relatório, vai cobrar por outra coisa. Eu falei, não, beleza, tá ótimo, né? E aí a gente acabou pivotando para o fornecimento dos dados propriamente dito, e ao longo do tempo a gente foi evoluindo nessa questão da plataforma para fazer o fornecimento dos dados, né? E não da inteligência de mercado. Então foi daí que nasceu a ideia que a gente acabou tomando esse direcionamento que a gente tem hoje. Então, hoje, como é que você funciona? A empresa, ela te contrata e ela que Isso. especifica o que ela quer pesquisar, ou ela já tem por configuração como definir automaticamente o que ela quer? Como é que funciona isso? Isso, então, a gente funciona como uma plataforma de dados estruturados, né? Então, a gente faz toda a parte de captura da informação, a gente estrutura essa informação em entidades que fazem sentido para as empresas acessarem, né? Então, assim, ninguém quer acessar o conteúdo do site A, do site B, do site C. O pessoal quer saber assim, olha, essa empresa tem um site, o que ela vende no site dela, né? Essa pessoa está em quantos sites diferentes essa pessoa postou nos últimos meses, né? Quantos fóruns ela participa. Esse é o tipo de informação que as empresas querem. Então, a gente faz toda a captura, a gente estrutura a informação e a gente entrega, na hora que uma empresa contrata o nosso serviço, a gente disponibiliza um conjunto de APIs, né, de interfaces, que podem ser usadas para consultar a nossa informação olhando para essas entidades. Então, consultar informações de pessoas, consultar informações de empresas, consultar informações de produtos e assim por diante. A gente tem entidades que a gente pré-estruturou para a informação ser útil, né? Porque senão você está só transferindo o trabalho de um lado para o outro, não faz sentido. Então, o trabalho que a gente faz é justamente essa parte da engenharia dos dados, né? Além da captura, a engenharia dos dados para tornar ele útil para as empresas. Melhor forma eu brinco que uma das melhores formas de entender, assim, pensa como se você fosse fazer uma consulta num Serasa, né? Só que em vez de eu te retornar os dados tradicionais que um bureau de crédito como o Serasa te retornaria, a gente retorna informações que vêm de um processo de captura que tem a escala de um Google. Tá? Então, eu brinco que é essa mistura do Serasa com o Google. Tá certo. Agora, as informações, elas são dinâmicas, né? Dependendo, né? Como, por exemplo, preço e até mesmo o artigo que está sendo vendido, né? A frequência de você atualizar esses dados é uma frequência automática, o cliente é que pede, ou você, a cada vez que essa informação muda, automaticamente você está captando? Qual que é a aderência à dinâmica de mudança? Boa. Não, boa pergunta. Na verdade, tem dois lados para essa tua pergunta, né? De um ponto de vista de captura, a gente procura sempre estar capturando a informação com a máxima frequência possível, né? Então, a gente entende, dada a natureza dos diferentes sites, a natureza dos diferentes tipos de informação que a gente trabalha, a gente hoje tem um bom entendimento de qual é a frequência de atualização necessária daquele dado, e em função disso a gente faz a captura. Então, se você pegar uma coisa como artigos, né, que são postados na mídia, geralmente você está falando de capturas que vão rodar de hora em hora, porque é mais ou menos a frequência de atualização. Em alguns casos até não precisa nem ser horário, pode ser uma vez por dia você faz a captura. Se você falar de anúncios que são colocados em marketplace, né, produtos que são vendidos por pessoas numa OLX, no Mercado Livre, num cara desse tipo, aí são capturas que tem que rodar continuamente, porque está o tempo inteiro surgindo coisa nova dentro dessas plataformas. Então, a gente precisa manter esse dado atualizado dinamicamente. Então, a frequência de captura, a gente procura manter de acordo com a taxa de atualização da fonte que a gente tem. Agora, o que a gente faz internamente
é que a gente armazena tudo que foi capturado e a gente carimba todas as informações com a data de referência, né? Então, a gente não só entrega a fotografia da informação, que é meio que a parte fácil, né? Ah, vai lá e captura e te dá a fotografia. Na verdade, a gente te entrega a visão histórica, o que a gente chama do filme da informação ao longo do tempo, né? Então, uma coisa é, eu quero entender o que está acontecendo agora. Outra coisa é, eu não só vou entender a situação agora, mas eu vou entender como que saiu, né? De 6 meses atrás para agora, o que aconteceu ao longo do tempo. Eu imagino que isso seja bastante interessante, por exemplo, para você acompanhar o preço de remédio, né? De kit de Sim. Covid e desse tipo de coisa, né? Você vai ver a curva exponencial, né? A gente faz alguns estudos, já há uns 7 anos, a gente faz estudos de acompanhamento de preço no período da Black Friday, por exemplo. Tá? Internamente, a gente tem muito mais informação histórica de preço, mas a gente publica estudos de acompanhamento de preços na Black Friday, de percentual de desconto, esse tipo de coisa. Mas não é necessariamente só isso, né? Pensa assim, você pode olhar o preço, e a informação de preço, obviamente, é super relevante, mas, de um ponto de vista de produto, você pode olhar a disponibilidade. Então, você pode entender assim, olha, em determinados momentos ao longo do tempo, aquele produto teve indisponível, o que pode representar uma ruptura de estoque, pode representar um excesso de demanda, pode representar coisas diferentes. E a mesma coisa vale para a informação individual de uma empresa, né? Então, assim, essa empresa, ela mexe no site dela mais ou menos uma vez a cada 2 meses, ela atualiza o conteúdo do site dela, ela atualiza a plataforma que ela usa, a plataforma tecnológica que ela usa para operar o site dela, se ela já mudou ao longo do tempo, não mudou, esse tipo de coisa. Tudo isso vão compondo, né? Essa visão temporal, ela compõe elementos adicionais de informação que podem ser usados no processo de tomada de decisão. Realmente é muita informação. Eu fico imaginando, por exemplo, no varejo, né? Você pode, se você é uma farmácia, você talvez possa acompanhar a variação dos preços de remédio, né, que a gente sabe que isso varia muito conforme a data de vencimento, a disponibilidade em estoque, né? Ou então, se você está também num setor, enfim, qualquer setor de varejo, né, desde remédio, material de construção, você pode acompanhar a evolução desses preços, com tendências de alta e baixa e a variação deles durante o dia, né, para você estar acompanhando a sua concorrência, que é o que você chama de market intelligence, né, inteligência de mercado. Sim. E não precisa, a gente pensa no varejo, né? O varejo é meio que a linha automática, né, que a nossa cabeça vai, mas não precisa necessariamente ser o varejo. Pensa que hoje a maioria dos restaurantes tem os cardápios publicados, né, dentro dos aplicativos, os sites de delivery, você tem os cardápios dos restaurantes publicados. Então, se você está vendendo uma pizza, você pode olhar assim, bom, como é que é o preço da pizza que a minha concorrência pratica nessa região, né? Será que tem algum sabor de pizza, algum ingrediente de pizza que eu não tenha e que seja interessante de eu ter? Tudo isso são coisas que você pode acompanhar, porque a gente consegue capturar essa informação e entregar ela de uma maneira estruturada para você analisar, né? O que está sendo vendido de bebida, quais são os combos, tem alguma promoção, não tem? Toda a informação que está disponível publicamente online hoje, né? É informação que pode ser capturada e pode ser usada para algum tipo de processo de tomada de decisão, seja ele num nível estratégico, né? Eu estou olhando os preços e eu vou traçar a minha estratégia de preço em função do que eu estou vendo acontecer com o preço da concorrência, seja ele transacional. Agora, no momento que eu estou fazendo essa venda, eu vou fazer uma análise de risco dessa pessoa, dessa empresa, do que quer que seja. Entendi. E quem são os teus clientes? Ou seja, é B2B, B2C, B2G? Como é que... Legal. Então, hoje a gente é um negócio B2B, né? Então, a gente trabalha com... Os nossos clientes são outras empresas, mas o que é interessante é que a gente estruturou o produto tanto de um ponto de vista do que é entregue, quanto de todo o modelo de precificação, né? Do modelo comercial que a gente tem, para poder atender todo tipo de empresa. Então, a gente tem desde as maiores empresas do mundo até o pequeno comerciante de esquina como nosso cliente. A gente tem uma base hoje de mais de 5.500 clientes.
usando os serviços, né? Então, o nosso modelo comercial consegue atender a todo mundo de uma maneira que todo mundo fica feliz. Então, o que é legal é que, assim, para o cara que é muito pequenininho, né, para o cara que é o varejista muito pequenininho, a gente pode ajudar ele a entender melhor a região onde ele está localizado, a concorrência dele, como você estava falando, né, os preços que a concorrência pratica, a diferença do preço que ele está vendendo na loja para o que está online, os próprios clientes, quando os clientes vão na loja, enfim, se cadastram ou deixam alguma informação, então ele pode fazer uma análise de perfil de cliente, seja direcionada para clientes específicos ou simplesmente da região onde ele está localizado, e a gente ajuda também a empresa que é muito, muito, muito grande, de repente uma instituição financeira, por exemplo, a tomar uma decisão de risco de crédito, a tomar uma decisão de uma análise de fraude, para entender se quem está se cadastrando ou quem está querendo abrir uma conta é um possível fraudador ou não é, né? Se esse cara... a gente ajuda grandes empresas a atenderem a requisitos regulatórios de informações que elas precisam ter dentro de casa e que elas precisam analisar relacionados, por exemplo, com risco de lavagem de dinheiro e assim por diante. Tá? Entendi. Eu acho que era interessante também você falar como é que a Big Data Corp se posiciona em relação à LGPD, porque quando a gente fala de dados hoje em dia, né, há um temor, né, de que você esteja invadindo e tal, privacidade. Fala para a gente aí. Legal, não, essa é uma excelente pergunta, eu já estou, a gente já vem falando sobre LGPD há muito tempo, né, e, enfim, desde 2018, quando começaram, na verdade, desde 2017, quando começaram as discussões, a gente já estava pensando nesse assunto, como a gente trabalha com clientes também de fora do Brasil, a gente teve que passar por processo de adequação à GDPR, então, assim, muito depois do que veio da LGPD foi meio que um processo natural para o que a gente já fazia, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, é importante a gente separar os assuntos, porque uma coisa é proteção de dados e outra coisa é privacidade, né? E a confusão que todo mundo faz, assim, a LGPD é uma lei de privacidade. Não, a LGPD não é uma lei de privacidade, a LGPD é uma lei de proteção de dados. Ela trata de como as suas informações, quando você compartilha ela com terceiros, devem ser protegidas e devem ser resguardadas e o que pode e não pode ser feito com aquelas informações, né? Então, assim, em momento algum, a LGPD fala assim, não pode mexer com os dados de ninguém, não pode ter informação de ninguém, não pode fazer nada com o dado de ninguém. Não é isso, né? O escopo é diferente. Então, a gente não pode confundir os dois assuntos. Dentro do escopo da LGPD, a gente acaba tendo papéis de atuação diferentes, né? A gente tem basicamente as informações que a gente captura e no escopo das informações que a gente captura, né, a gente trabalha única e exclusivamente com informações que estão disponíveis publicamente. O exemplo que eu sempre dou é assim, não tem nada que a gente ache sobre alguém que você mesmo não conseguiria achar navegando pelas 145 mil páginas de resultado do Google. Tá? A gente chega no mesmo lugar, a gente só estrutura isso e entrega isso de uma forma diferente. Então, não tem nenhum acesso indevido, a gente não está hackeando nada, a gente não está acessando nada que Perfeito. A gente não deveria estar acessando, não tem nada disso. A gente está acessando a informação que está publicamente disponível, que qualquer pessoa, seja ela um cidadão brasileiro ou de qualquer outro lugar do mundo, poderia estar acessando no navegador dela na internet. Não tem absolutamente nada diferente disso. E por causa disso, a LGPD não tem muitas restrições sobre o que pode ser feito com essa informação, né? No final, essa informação é pública, está no domínio público, né? Um Sim. registro público, não tem muita restrição sobre o que pode ser feito com ela. Eu entendo que o grande valor que você agrega é a capacidade massificada, né, de pesquisar esses dados, trazer eles e estruturá-los, né? E aí transformar isso em informação para decisão de curtíssimo prazo ou decisão estratégica, né? Exatamente. E guardar o histórico da informação, né, como a gente estava falando antes, né, porque é aquela coisa, você faz uma pesquisa hoje, você faz a pesquisa amanhã, de repente o resultado mudou. Se você consegue guardar o histórico, e é isso que a gente faz dentro de casa também, você consegue montar
uma visão diferente da informação, que é a evolução dela ao longo do tempo, que você não tem se você estiver só fazendo pesquisas individuais. Qual é o teu modelo de negócio? Existe mais de um ou você trabalha apenas com um? Não, assim, o nosso modelo de negócios é relativamente simples. A gente é um modelo de API, né, que o pessoal chama, um modelo baseado em consulta, em consumo. Então, a gente tem essas interfaces para você consultar as informações que a gente tem disponível e, basicamente, você fez uma consulta, a gente vai cobrar a consulta que foi feita. Você não fez nenhuma consulta, não vai cobrar nada. Você fez 1 milhão de consultas, você vai pagar 1 milhão de consultas vezes o preço da consulta, obviamente com um desconto pelo volume de utilização. Tá? Então, é um modelo bem direto. Uma coisa legal é que, assim, na verdade, as 500 primeiras consultas que são feitas dentro da nossa plataforma por mês, a gente não cobra. Então, quem está começando, quem quer experimentar, quem quer entender como funciona, quem quer, de repente, explorar o que isso pode fazer pelo negócio, consegue começar a usar sem ter absolutamente nenhum custo e sem ter compromisso. Não é assim, são 500 de graça e depois você me paga, são 500 de graça e depois você... Não, é assim, tem lá os 500 de graça, você usa, a gente tem vários clientes, inclusive, que usam, estão dentro desse limite de uso aí que a gente não cobra, e que estão todo mês utilizando um pouquinho. Mas tem consultas e tem consultas, né? Quer dizer, eu acho que uma coisa é você claro, pesquisar um produto pelo Brasil, outra coisa é você pesquisar, sei lá, fazer uma pesquisa de todos os produtos, ou de uma cesta de produtos, né? Ou seja, o que você chama de pesquisa, qual é a unidade que caracteriza a pesquisa? Bom, a unidade é a entidade, né? Então, um produto, uma empresa, uma pessoa, né? Você vai fazer a consulta daquela entidade. É por isso que esse é o que a gente cobra no final das contas. Tá, entendi. Tá. Então, se você for consultar uma cesta de produtos, são 1.000 produtos, então você vai estar pagando 1.000 vezes o preço da consulta, porque no final eu estou te devolvendo a informação referente a 1.000 entidades diferentes. Tá? Eu vi que você tem, dentre a tua lista de clientes, por exemplo, uma empresa, uma operadora de telefonia. Como que uma operadora de telefonia ela está usando o teu produto? Ela procura ver informações da concorrência, seria isso, ou tem outros usos? Na verdade, você tem processos que acontecem dentro das operadoras de telefonia que são processos muito próximos do que acontece no mercado financeiro, né? Você tem processos de tomada de decisão. A gente fala de crédito, né, ou de risco, e a cabeça da gente tende a ir no mercado financeiro. Mas, na prática, assim, o telefone pós-pago é um crédito, né? A operadora está deixando você usar e confiando que você vai pagar no final do mês. Né? A mesma coisa, tipo, a internet, né? Você está botando o aparelho na tua casa confiando que depois você vai pagar a conta. Então, esse processo de tomada de decisão, ele envolve uma análise de risco e muitas vezes as nossas informações são usadas para apoiar essa tomada de decisão de análise de risco. Como se eu fosse um Serasa da vida, né? O cara dá uma checada na ficha de um cliente que está pleiteando, né, um crédito. Exatamente, exatamente. Uma outra forma que a gente acaba sendo utilizado em processo, e aí, de novo, não só das operadoras, mas em muitas situações, é para agilizar o processo de cadastro. Então, assim, agilizar e melhorar o processo de cadastro. Então, imagina que você está preenchendo um cadastro que pede seu CPF, seu nome, sua data de nascimento, enfim, uma série de informações, né? E aí você está digitando, agora é muito comum, né? Você está digitando no telefone celular, você erra uma letra no meio do seu nome, você, enfim, comete algum erro desse tipo, né? A gente consegue ajudar as empresas a corrigir um erro que aconteça dessa natureza, então você consegue manter a sua base limpa, ou você preencher automaticamente uma parte das informações para você não ter que pedir tantos campos, que tantos campos sejam preenchidos pelo usuário. Então, você simplifica o processo que o pessoal chama de processo de onboarding, né? O processo de entrada do cliente na empresa, de abertura de conta. Então, esse tipo você está trazendo para a gente uma coisa muito interessante, né? Eu até queria chamar a atenção do pessoal que está vendo a gente. O Torano está falando que essa ferramenta, né, a Big Data Corp, ela também ajuda a melhorar a experiência do cliente
em momentos da jornada que são meio chatinhos, né? Principalmente que é o momento do cadastramento, né? Então eles estão Exato. liberando a gente de uma série de coisas chatas aí, que é de preencher o óbvio, né? Então vocês estão já ajudando a gente nisso. Legal, legal. Exatamente, né? Assim, tem estudos que mostram que quando você aumenta a quantidade de campos, a conversão, né, a quantidade de pessoas Sim, que chegam ao final do processo de cadastro diminui exponencialmente, né? Tipo assim, sim. é um absurdo o quanto que você perde por ter um excesso de campos. Então, quanto mais coisas você conseguir deixar preenchidas automaticamente, deixar pré-preenchidas, melhor. Uma outra Vamos. coisa também que eu estava querendo te perguntar era o seguinte, roadmap, né? O que eu estou imaginando aqui? Eu sou uma empresa de material de construção, né? E eu estou interessado no que os clientes estão, o que os concorrentes estão vendendo, né? E as Uhum. tendências e preços, mas principalmente tendências, não só o passado, não só o presente, mas tendência, né? O que você tem de roadmap de funcionalidades, né? Porque até agora eu estou entendendo que você faz uma análise das informações presentes, né? Você já está prevendo uma inteligência para dados preditivos? O que você pode falar para a gente? Tá, então vamos lá. Eu acho que assim, o dado ser preditivo é sempre uma questão relativa, né? Vamos pegar o teu exemplo, que eu acho que é um exemplo super interessante. Pega uma empresa de material de construção. O que é interessante para ela para saber para o futuro? Ela quer saber a tendência de, de construção, de reforma, desse tipo de coisa, né? Então, uma das coisas que a gente captura, por exemplo, são os anúncios de imóveis. Então, a gente captura anúncios de imóveis que estão à venda, que estão para alugar, nas diferentes plataformas que tem na internet. Então, você pode entender qual é o estoque de imóveis para alugar, sendo alugados, para vender, sendo vendidos em diferentes regiões, e você pode planejar coisas direcionadas, né? Você está entendendo uma tendência, quer dizer, se a quantidade de coisas sendo vendidas naquela região está aumentando, isso é indicativo de uma tendência de que deve aumentar o consumo naquela região, porque fatalmente o que está sendo vendido vai acabar vendendo, né, de fato, mesmo que demore mais tempo, e aí em cima disso você pode tomar alguma ação e fazer algum planejamento. Então, às vezes a gente fala, eu sempre brinco que a gente pensa numa pirâmide, né? Então você tem a base, que é a captura de dados, você tem a parte de engenharia e estruturação de informação, que é muito o que a gente faz, e aí mais para cima você tem toda a parte de visualização dos dados, modelagem preditiva, essa coisa toda. E o que está lá em cima é muito sexy, né? Todo mundo quer fazer o que está lá em cima. Mas, se você não tiver a informação por baixo, você não consegue resolver os problemas que estão para cima. Na verdade, você vai chegar com problemas que até a qualidade da solução que você vai desenvolver não são tão boas. Então, assim, a gente gosta muito mais de pensar, olha, quais são as informações que eu posso agregar para você poder resolver esse problema que você está tentando resolver, do que necessariamente a gente sair desenvolvendo o modelo por conta própria. Não que a Entendi. gente não faça, tá? A gente tem algumas áreas onde a gente entende que existe oportunidade de criação de alguns modelos preditivos, algumas coisas assim, para entregar para o mercado uma solução um pouquinho mais pronta. Mas a gente tende muito mais a falar assim, olha, eu tenho um universo de informações aqui que, se você aplicar elas corretamente, o modelo sai meio que naturalmente, né? Enfim, quando eu estava lá atrás no mestrado, eu estudei muito essa parte de machine learning, essa coisa toda, e a verdade é que, assim, tem técnicas, tem um monte de coisa, mas o resultado que você chega, se você pensar assim, de um ponto de vista de tecnologia, o que mais impacta o resultado não é a tecnologia, não é a técnica, não é o algoritmo, não é a metodologia preditiva que você está usando, são as informações. Então, se a gente conseguir mostrar para as pessoas que elas podem abrir a cabeça delas e pensar em mais informações, a gente fala muito do conceito dos dados alternativos, né? Quais são os dados diferentes que você pode usar, né? Diferente do normal, fora da caixinha, que você pode usar para tentar resolver o problema que você está tentando resolver. Se você conseguir incorporar isso dentro do teu processo, aí você vai ter uma vantagem competitiva de verdade. Porque simplesmente, não, eu estou usando aqui o Deep Learning XPTO do não sei quem,
e isso é a minha vantagem. Isso não é vantagem, porque essa mesma tecnologia tem mais 5, 6, 7, 10 pessoas diferentes usando, né? Agora, se você consegue olhar para a informação e enxergar um potencial para ela, ou se a gente consegue te ajudar a fazer isso, aí você realmente vai desenvolver uma vantagem competitiva. Eu entendo que existem duas áreas de oportunidade, você está fixando mais numa, você está fixando na área que está na base da pirâmide, né? Isso aí. Então, o que você está dizendo é o seguinte, quanto mais informação alternativa eu colocar na pirâmide, maior a capacidade do cara acompanhar e até chegar às inferências que ele pode chegar por ele mesmo, pelas tecnologias dele. Eu vou focar em expandir essa pirâmide cada vez mais, porque essas informações estão disponíveis e é possível fazer correlações. Exatamente. Né? Entendi. E quanto maior a base de informação que a gente consegue trazer, maior a quantidade de problemas que podem ser resolvidos com aqueles dados, né? Mais a gente consegue melhorar a experiência do cliente, mais a gente consegue mesmo ampliar o acesso das pessoas a serviços, produtos, esse tipo de coisa. Mas você há de convir também que existe um certo gap entre o dado que você está oferecendo e a competência técnica desse cliente de ver como combinar isso e de como extrapolar esses dados, né? Então, tinha uma coisa que eu falei a primeira vez, eu acho que foi em 2016 ou 2017, alguma coisa assim, e eu falei naquela época que o cientista de dados estava morto, né? Ele já meio que nasceu morto. Hoje em dia é a profissão da moda, mas o que eu vejo é o seguinte, eu acho que o processo de desenvolvimento, por exemplo, de um modelo de machine learning, o processo de análise de dados, da forma como a gente entende hoje, né, de você ter uma pessoa que faz a análise de dados, de você depender do conhecimento, seja o conhecimento do cliente ou o conhecimento de alguém externo que vai fazer esse trabalho, ele não é sustentável, né? Eu penso assim, quando a gente o momento que a gente está vivendo, o momento dessa explosão exponencial de dados, né, isso obriga a gente a pensar no trabalho com a informação de uma maneira diferente. Não adianta a gente achar que a gente vai poder continuar trabalhando manualmente com a informação para chegar nos resultados, para gerar valor. A gente precisa pensar em trabalho com a informação em escala industrial. E trabalhar com informação em escala industrial é você automatizar o processo de trabalho com informação. Não só esse processo de base da pirâmide que a gente faz, e a gente foca muito na questão de automação, de como que a gente automatiza os processos de captura, os processos de atualização, como é que a gente cria as estruturas de dados que permitem que essas automações funcionem, mas também o processo de trabalho com essa informação para cima, de geração de insights, de criação de modelos, de tudo isso. Então, eu acho que esse gap, ele existe, ele realmente existe um gap, né? E até por isso que a gente vê oportunidade de, em algumas situações, construir alguns modelos, mas eu vejo que no médio prazo, e aí não me pergunta quantos anos são médio prazo, mas médio prazo, eu entendo que a tendência é que esse trabalho seja automatizado, né? Que você não vai precisar de alguém para fazer análise de dados, você vai precisar de alguém para interpretar a informação, mas interpretar a informação é uma habilidade natural, você não precisa, o treinamento ajuda, né, o conhecimento ajuda, mas ele não é necessário, né? Isso me lembra muito o que está acontecendo também com a parte de programação, né? A gente tem um déficit aí no Brasil de 470 mil developers, e por conta disso, né, não só aqui, mas no mundo, está surgindo as plataformas de no-code, low-code, né, que é uma forma de você resolver esse déficit, né, ou seja, toda a parte tecnológica ser transformada em produto de prateleira, ser facilitada para que você não dependa disso para fazer aquilo que só você pode fazer, que é tomar decisão, né? E mais do que isso, né? Se você for olhar, por exemplo, na própria parte de desenvolvimento, você já tem algoritmos que conseguem, a partir de um conjunto simples de inputs, gerar código que pode ser utilizado em produção, né? Então, você está automatizando, não só dando ferramental para que mais pessoas tenham acesso
a esse tipo de coisa, mas você está automatizando o processo de forma que a parte de programação mais simples, os programadores que talvez tenham menos conhecimentos específicos, que resolvam problemas que são mais do dia a dia, né, que são problemas mais simples, esse trabalho vai ser automatizado. E na análise de dados, é a mesma coisa, né? Gerando relatório no Excel todo mês você tem que entrar lá e copiar o negócio na mão e levar para o outro lado. Se esse é o seu trabalho, eu acho que, de novo, olhando para o médio prazo, talvez você tenha que ficar preocupado, porque a tendência é de automação desse trabalho também, né? Isso você já tem no RPA, né? Exatamente, né? Você já tem no escopo de RPA, mas ainda não é comum. Mas acho que assim, a tendência é que isso se expanda e se expanda cada vez mais rápido, porque você precisa, né? Se você tem informação sendo gerada numa velocidade exponencial, e aí o gargalo, né? Se você melhora os processos de coleta, melhora os processos de estruturação, é muito isso que a gente faz, né? O gargalo deixa de estar nessa camada e passa a estar na camada de tratamento. Como é que eu faço para gerar valor a partir daqui? Esse gargalo existe porque é gente, né? São pessoas têm uma capacidade limitada em termos de banda de processamento, né, para lidar com aquela informação. Então, você vai automatizando. Né? Perfeito. E isso que a gente está vendo acontecer aí agora. Toran, a gente está chegando aqui no fim do nosso papo. Foi tão bom, cara, que já passou muito rápido, inclusive. Queria te agradecer muito aí o teu input. Queria Legal. também me despedir de você, me despedir do pessoal que está assistindo a gente, né? Prestem atenção aí no que o Toran está falando, o recado que ele está dando, né? Não só com relação à questão da automação, mas você, executivo hoje, você já tem ferramentas que podem, né, coletar dados e estruturá-los de forma massificada para poder te ajudar a tomar decisões, né? Antes a gente não tinha, são dados públicos, não se preocupe com a LGPD, né? E também reforçar, né, para o pessoal que ainda não assinou o canal, por favor, considere, isso é muito importante aqui para o canal, né, e aperta aqui o sininho para acompanhar discussões desse nível, como a gente teve agora com o Toran. E no mais, um grande abraço para todo mundo aí, boa transformação.